do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerem, todos de igual modo morrereis. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não achou. E disse-lhe ao viticultor: E eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não achou. Corta para que ocupa, e ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano até que eu cave ao redor, e lhe dê adubo, e se no futuro der frutos bens, mas se não cortarás. Yeshua estava ensinando numa das sinagogas no Shabat. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Yeshua, chamou e a disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava Elohim. Então o chefe da sinagoga, indignando porque Yeshua curava no Shabat, tomando a palavra, disse: A multidão 6 dias há em que se deve trabalhar, vindo, pois, neles para serdes curado, e não no dia de Shabat. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós ou seu boi ou jumento para o lavar e a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, Shabat? Está que é filha de Abiraham, a qual há 18 anos acusado tinha presa, e dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele, pois, dizia: O que é semelhante ao reino de Elohim é a que compararei. E é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: O que compararei ao reino de Elohim? É semelhante ao rametis que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim percorria Yeshua a cidade e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. 3 Lucas, capítulo 3. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Ao que lhe respondeu: Porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos respondeu: Não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas
nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós, os que praticam a falsidade. Ali haverá choro, ranger de dente, quando virde Abiraham e Tishaque e Ascove e todos os profetas no reino de Elohim, e vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reinclinar-se-ão à mesa no reino de Elohim. Pois há último que serão primeiro, e o primeiro que serão o último. Quarto, Yoshanan, capítulo 9. Então acharam pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Elohim. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecado, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe: pois que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não atendeis para que os quereis tornar a ouvir. Acaso também vós quereis tornar-vos talmidim dele? Então o injuriaram e disseram: talmidim dele és tu? Nós, porém, somos talmidim de Moshe. Sabemos que Elohim falou a Moshe, mas quando a este não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha, não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos, sabendo que Elohim não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Elohim e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Elohim, nada poderia fazer. Replicar-lhe eles: tu nasceste todo em pecado, e vês nos ensinar a nós? Expulsaram-nos sobre Yeshua, que havia expulsado, e achando o perguntou-lhe: confias tu no Filho de Elohim? Respondeu ele: quem é meu Senhor, para que nele confie? Disse-lhe Yeshua: já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: confio meu Senhor, e ele se prostrou e o adorou. Prosseguindo ele, Yeshua: eu vi a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem sejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns piruxim que ali estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: por causa somos nós também cegos?
Respondeu-lhe Yeshua: se fosse cego, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o pecado. 4. Yochanan, capítulo 10. Amém, amém. E eu vos digo, quem não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas soube por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Yeshua propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhe: Amém, amém, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem ante de mim são ladrões e ladrões, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas? O vendo vir ao lobo, deixa as ovelhas e foge, e lobo as arrebata e dispensa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço os que são meus, e os que são meus me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelo rebanho. Tenho ainda outra ovelha que não são deste rebanho, e estas também me é necessário trazer, e elas ouvirão a minha voz, e os rebanhos se tornarão um com um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Está mitzvah, e recebi de meu Pai. Por causa desta palavra, houve outra divisão entre os moradores da região de Yehuda. E muitos deles diziam: tem demônio, e perdeu o juízo. Por que o escutais? Diziam outra essas palavras: não são de quem está endemoniado. Pode, por acaso, um demônio abrir os olhos ao cego? Se lembrasse então em Jerusalém a festa de Chanuká, e era inverno. Andava Yeshua passando no Beti Hamikdash, no pórtico de Islomor. Rodearam-no, pois, os moradores da região de Yehuda, e lhe perguntavam: até quando nos deixará perplexo? Se tu és o Messias,
Diz-nos-lo e abertamente. Respondeu-lhe Yeshua, já vos lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. 4 Yochanan, capítulo 10. Mas vós não crede, porque não sois da minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna, e jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos Exadi. Os moradores da região de Yehuda perguntaram, então outra vez, em pedras para apedrejar. Disse-lhe Yeshua, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual desta obra ides apedrejar-me? Responderam os moradores da região de Yehuda, não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes de Elohim. Tornou-lhe Yeshua, não está escrito na vossa Torá, eu disse, vós sois deuses. Se a Torá chamou deuses aqueles que a palavra de Elohim foi dirigida, e o Tanakh não pode ser anulado. Aquele a quem o Pai santificou enviou-me ao mundo, dizendo, vós blasfemais, porque eu disse, sou filho de Elohim? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creiais a mim, crede nas obras para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhe escapou das mãos e retirou-se de novo para além do Iarden, para o lugar onde Yochanan emergia no princípio, e ali ficou. Gemou ao Avidechá e Shie Esmerá,
Devarecha gal enai, ve habitar, ni filaoti mi toratechá, ger anoshi, varetis altas ter mi ni mitis botechá, gareza, nafish letaava, el mispatechá, evos, eti gaarta, zedim, arurim, rachogim, mi mitis botechá, gal me alai, sherpa, vavus, ki edotechá, nati sarti, gam Iachevu, Sarim Nidibaru, Avidechá Iasiash, Bechukechá, Gam Edotechá, Shaachuai Anché Atisati. Seu misericordioso com teu servo, para que eu viva e observe tua palavra. Desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua lei. Sou apenas um peregrino sobre a terra. Não me oculte teus mandamentos. Consome minha alma em ansiar todo o tempo por teus preceitos. Repreendeste os malditos pecadores, que conscientemente se esquivam de teus mandamentos. Livra-me de opróbrio e desprezo, pois teus princípios sempre guardei. Ainda que príncipes se unam para falar contra mim, teu servo continua a estudar tua lei, pois elas constituem meu prazer, e são minhas conselheiras, e as tuas prescrições. Vo uni sadechá, Adonai teshuatechá, que iratechá, ve ene chorefi, da varki vatasti, pedi vatrechá, ve al tati céu mip devar, e meti adi me odi, que lemis patechá, e chauti, ve esmera toratechá, talmid leolan baed, ve eti halechá, ve rechavá, que ficudechá, darasti, vadaberá, ve dotechá neged, melachim beló, evós, ve estaachá, bemitisvotechá, asher ahaviti, ve essachapai, el mitisvotechá, asher ahaviti, ve assishá vechukechá. Que me alcance tua misericórdia e tua salvação, conforme a tua promessa. Ó Eterno, terei então uma resposta aos que me afrontam. Pois em tua palavra confiei, não emudeça de minha boca o pronunciamento da verdade. Pois minha esperança depositei em teu juízo, por todo o sempre. Tua lei observarei. Andarei por caminhos largos e seguros, pois teus preceitos busquei, de teus testemunhos falarei. Perante reis e não serei envergonhado. Hei de deleitar-me em teus mandamentos, pois muito os tenho amado. Entenderei as mãos a teus mandamentos, que amo, e meditarei sobre teus estatutos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Eu, Israel Pera Guerra, vou
postar esse vídeo no Kawaii e também no Facebook e no YouTube. Eu tenho 42 anos.